Senhores, como vocês sabem, esse é mais um ESA Live e hoje nós vamos receber aqui no nosso ESA Tudo Live, bom, que meu acabou de amigo? entrar, grande professor Theo Agostinho. Tudo bem por Como que aí? você está? Estamos aqui Tudo ótimo, graças a Deus. Theo Agostinho, gente, que é uma das grandes referências tô da aqui cumprindo advocacia. a quarentena. Coisa boa, coisa boa. Seja muito bem-vindo virtualmente a Goiás, Theo. Já Obrigado. que fisicamente você também já teve muito aqui. O professor Theo Agostinho é uma das grandes referências de direito previdenciário que nós temos no país hoje, advogado, militante, atuante, e é uma Tentando só dar satisfação uma, tentando muito só dar uma grande ajeitada. enquanto você arruma aí, eu vou falando pessoal. O professor Theo Agostinho é o coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário que nós temos aí em parceria com a ESA Goiás, e presencial em Goiânia, com professores do Brasil inteiro, e foi postergado o início, em razão agora da pandemia, para o mês de agosto. A turma já está confirmada, já temos matrículas suficientes, e estão convidados aí, quem quiser depois é só chamar aí no perfil da ESA ou no WhatsApp da ESA, pedindo informações. Então, aí Bem-vindo aí, ficou. Graciela Parreira, que é membro da Comissão de Advocacia Previdenciária e Direito Previdenciário. Nossa querida presidente da comissão, Ana Carolina, também está aí. Eu quero deixar um abraço carinhoso a toda a Comissão de Direito Previdenciário, parabenizar a Ana Carolina, a Meline e toda a diretoria pelo belo trabalho que a comissão vem fazendo e sugerir que convide aí a advocacia previdenciarista para participar aí da nossa live. Theo, É seja isso aí. bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. É sempre bom conversar com você. Além do direito previdenciário, é uma pessoa humana, consciente de tudo que a gente está passando no país nesse momento, tem um espírito de solidariedade bastante aguçado. E eu gostaria de te dar boas-vindas aí e abrir uma palavra de boas-vindas para você. Pô, obrigado, Rafael. Fico feliz aí de participar da live. Eu não tenho feito muitas lives, né? Tem algumas questões que me impedem aí, questões contratuais e tal. Mas quando são instituições, aí eu peço e as instituições a qual eu pertenço me autorizam, que é muito legal. E é lógico que eu não podia deixar de fora aí, de não tentar todas as formas de conversar com você, de participar dessa live aí da ESA de Goiânia, porque você sabe que a gente nem combinamos a data, é claro, mas nem pensamos nisso. Mas hoje, Rafael, era o dia que nós teríamos aí em Goiânia o grande encontro de prática previdenciária, né, que antecederia o início da nossa pós, que se daria na próxima semana, e aí, em decorrência, claro, desse momento que a gente está vivendo, a gente acabou suspendendo, não tinha uma outra forma, né, para uma data futura, e a nossa pós, em princípio, marcado para iniciar em agosto, turma confirmada, e fica o convite para que todo mundo venha estudar conosco. E aí, aproveitando essa sua introdução e já agradecendo pelas palavras, né, que você me fez, e você também não fica atrás, porque se eu fosse falar todas as suas qualidades, aí a gente estouraria o tempo aqui da live, né? Qualquer pessoa, isso eu até queria te falar, porque eu acho que é legal, né? Apesar de que você, tenho certeza que você já sabe, mas todas as pessoas, seja do Conselho Federal, seja o pessoal aí de Goiânia, que a gente conversa e cita, e eu cito o seu nome, todo mundo só tece elogios aí pro seu trabalho, e é claro, Obrigado. para sua pessoa também, o que eu fico muito feliz, né? Porque sou um cara, de certa forma, próximo a você, então é muito legal estar ao lado aí de pessoas do bem, no sentido estrito da palavra do bem mesmo, e no sentido de pessoas que estão dispostas a trabalhar de forma séria, correta, o que hoje também é um pouco difícil, né? Infelizmente. Mas é bom que quem pratica o bem e faz o bem acaba atraindo e a gente vai vivendo aí numa corrente do bem, exatamente. E aí, nesse sentido, só se você me permite, queria fazer um convite aqui para o pessoal. A maioria já deve estar acompanhando, aí, porque é do Previdenciário e tudo mais. A gente vai realizar, na próxima semana, o CONEPREV. É o primeiro Congresso Nacional de Direito Previdenciário totalmente online. E ele tem um sentido social também, porque é R$ 9,90, são mais de 50 palestrantes, tem certificado, o acesso nós vamos abrir por 30 dias para a pessoa poder assistir. E fora isso, todo o dinheiro arrecadado
nós vamos reverter para as pessoas necessitadas aí com relação ao coronavírus. Então, fica o convite aqui também para vocês aí, quem puder, claro, ajudar, fazer o bem, entrar nessa corrente do bem, como o Rafael mencionou aí, que é o Coneprev. Muitos professores que estarão lá estarão conosco presencialmente aí na pós, em Goiânia também. Queria deixar um abraço aqui para a doutora Ana Carolina, que nos acompanha, uma parceira muito querida aí de Goiânia também, presidente da comissão. Eu até vi, fazendo uma piada aí, vocês divulgando, e eu achei muito legal, falando, vai ser um verdadeiro Netflix, maratona de Netflix da reforma da Previdência. Né? Cara, são muito intenso. São 60 palestrantes. 60 Caramba, palestrantes. Aí a gente queria, no primeiro momento, fazer ao vivo, mas ó, o risco é muito grande, né? Porque é muita gente. E aí a gente vai fazer semi-ao vivo, na verdade. Então, os professores a gente vai subindo as aulas e vai ser bem bacana. Já passamos aí de 1.500 inscritos, galera bem forte nessa corrente do bem mesmo. E a nossa meta é chegar até 10 mil, 20 mil pessoas aí para poder ajudar o máximo de pessoas. Que bom, que bom. Parabéns. Obrigado. E pegando o gancho, falar em ajudar o máximo de pessoas, eu vou agora pedir licença para todos os nossos amigos que estão acompanhando, via a nossa presidente da Comissão de Direito Tributário, aí, doutora Eleia, nossos diretores da ESA. Para todo mundo que está perguntando como se inscrever, eu quero deixar uma dica, no final a gente volta nesse assunto. Corre lá depois que acabar a live no perfil do TEL, que lá está divulgado e tem bastante coisa lá informando, não só desse evento, mas muito material legal que o Teu Agostinho compartilha, vídeos, etc. Sigam o perfil do Teu Agostinho. Quem é advogado previdenciarista é um perfil praticamente obrigatório para seguir, para vocês ficarem sempre atualizados. Então, sejam muito bem-vindos. Desativo os comentários agora e abro no final para algumas perguntas que surgirem. Theo, meu amigo, me diga, nesse momento tão interessante da advocacia, e aí eu não podia deixar de cumprimentar também, eu ia cumprimentar, esqueci, Tatiana de Viziers, né, a nossa diretora da Escola. Passou por aí, também tem nos apoiado muito. Exatamente, um grande abraço para ela. Mas veja, a advocacia em geral está passando um momento de muita incerteza em razão da Covid-19, o próprio isolamento em si dificulta muito o exercício da advocacia, suspensão de prazos e etc. Antes da gente entrar nos temas propriamente ditos, de uma forma bastante resumida, porque a live ela é curta, né? O Instagram corta a gente, não dá para estender, não é igual ao auditório que a gente fala, podemos continuar? E vai embora. Mas de uma forma bem rápida, assim, como você está vendo um panorama geral para a advocacia previdenciarista agora, Theo? Você acha que pós-reforma, logo após a reforma, vem a Covid-19, isso vai acabar preocupando, atrapalhando, criando dificuldades ou vai estar criando oportunidades para a advocacia previdenciarista? Bom, vamos lá, tentar ser bem breve. Eu tenho falado muito, né? Tinha sido convidado para os eventos, justamente para falar disso, já em decorrência da reforma, né, Rafael? A gente já vinha vivendo digamos assim, um impacto na advocacia previdenciária pela recém-reforma da Previdência aprovada, e nós não tínhamos ainda uma preparação estrutural do INSS com relação a essas alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. E aí, nesse meio tempo, vem essa questão mundial, que chegou até o Brasil agora, é claro, de forma mais incisiva, que é a questão da pandemia. E aí, como você falou, o reflexo ele é geral, mas vamos fazer aqui um corte para a advocacia previdenciária. E claro que alguns assuntos até correlacionam a sua área de atuação, que é a área trabalhista e também a área tributária, porque envolve essa questão empresarial e tudo mais. O que eu vejo, e eu tenho falado muito sobre isso, a gente tem um momento de crise? Claro que a gente tem, é nítido. Só que sempre que a gente tem a crise, eu entendo que na estradinha do lado ali, também está correndo a oportunidade. Então você tem um momento de crise, mas você também tem oportunidades surgindo. E para a advocacia previdenciária, qual que é um diferencial, ainda que tenha todos os percalços que nós sabemos que existem, mas existe uma característica que é o quê? Hoje o advogado, ele pode, né, o advogado da área previdenciária, ele pode atuar diretamente do escritório dele, né, Rafael? Ele pode fazer o protocolo do INSS, porque tem o convênio
da OAB junto ao INSS. Então, ele tem que transformar isso em vantagem, ainda que ele possua, que nós sabemos que existe, todos os percalços para acessar o site do INSS, a questão do INSS digital, está com dificuldade, agora abriu a questão do atestado para poder anexar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas está super complicado porque o sistema está instável, mas então ele consegue, de certa forma, manter a sua atuação. O que eu acho que vai exigir, Rafael, das OABs em si, e aí você que é um cara muito participativo na questão de OAB, eu acho que já existe essa discussão, mas eu acho que ela vai ter que ser aumentada de maneira mais incisiva, porque eu entendo que vai mudar a realidade da advocacia, na verdade, no segundo momento, que são essas relações interpessoais. Eu acho que a gente tem que ter uma regulamentação para o atendimento, por teleatendimento, não sei se é assim que vai ser chamado, e eu acho que chegou na hora de a gente ter definitivamente também as regras de divulgação do trabalho nas mídias sociais. A gente não tem ainda, a gente tem alguns panoramas, é claro, mas a gente não tem algo, ó, é assim que tem que ser feito, assim pode, assim não pode. Porque eu entendo que isso vai ser o próximo desdobramento. A gente não sabe, ao certo, são muitas informações, a gente não sabe até que momento vai esse isolamento, essa questão de quarentena ou não, se atingimos ou não o pico, mas eu vejo que a gente tem uma disruptura de modelo. A gente vai ter um outro modelo de atuação na advocacia em geral, e nesse sentido, eu posso estar enganado, mas eu vejo que para os advogados da área previdenciária, como já se estabeleceu muito essa questão de uma atuação digital, vamos colocar desta forma, eu vejo que a gente está num caminho um pouco adiantado já, porque muita coisa você consegue fazer administrativamente e judicialmente do escritório. É claro que outras áreas também hoje conseguem o protocolo, mas essa questão de você conseguir atuar de forma administrativa de dentro do escritório, eu acho que é uma grande vantagem aí que o advogado da área previdenciária precisa tirar. Agora é o que eu falo. Então, se você tem essa oportunidade, você precisa fazer com que essa notícia chegue até o cliente. Que queira ou não, né, é uma vantagem também para o cliente te procurar, porque você consegue fazer as coisas ali do seu escritório. Então é essa regulamentação que eu estou te falando que eu vejo que faz falta, porque o que é que está dentro do limite para eu poder fazer essa propaganda e chegar até aquele cliente e ele entender que eu estou disponível para ele. Perfeito. E o Conselho Federal está regulando nesse momento o teleatendimento, como você bem lembrou, estamos fazendo um provimento para regular isso e incentivar os conselhos seccionais que o façam, né? E também estamos reestudando, desde antes da pandemia, as normas de publicidade na internet e etc. É um tema, de fato, muito caro. Acho que teremos uma live na semana que vem com o Ari, que é o diretor do Conselho Federal que está à frente dessa pasta de divulgação, e acho que a gente vai poder bater um papo muito legal aqui. No ESA Live só sobre isso. É um tema que, se a gente começar a conversar com ele aí, a gente vai tem longe. que fazer outra live do previdenciário, né? Mas porque mas, é assim, interessante isso, para quem tá assistindo, porque nós, apesar de sermos professores, eu professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, você professor de Direito Previdenciário, a grande verdade é que nós, enquanto advogados, falamos muito e nos preocupamos muito sobre esses temas gerais da advocacia também. Esses temas nos chamam muita atenção. Às vezes dá vontade de abandonar o nosso tema para ficar falando sobre a advocacia numa preocupação de mercado geral que a gente tem. Preocupação com a jovem advocacia, preocupação com quem mais está precisando, né? É muito, muito bacana, eu gosto muito. A gente vai ter um papo sobre isso um dia depois. Quem sabe até algum. Liga o perfil aí num rolê aleatório e conversa sobre isso. Na hora. Vou, você ficar acordado de madrugada, eu vou te chamar. Tem um projetinho que eu tenho feito, né? Porque tá tendo tem live de manhã, à tarde, à noite. Eu falei, vou fazer de madrugada, porque eu trabalho bastante de madrugada. Aí eu brinco que é a madrugadinha previdenciária. E, pô, inacreditável também, dá uma audiência fantástica. Se um dia ou outro aí, se tiver de bobeira, a gente troca uma ideia. E aí a ideia é essa mesmo. A gente fala um pouquinho de direito, assuntos aleatórios, e no final o convidado tem que tocar uma música. Mas aí pra você é tranquilo, você é de Goiânia, você vai cantar um sertanejão lá e já era, né? Tá tudo certo. Mas é só uma palhinha. Mas esse assunto é importante, eu acho que é um caminho sem volta, né, Rafael? Não tem como a gente não tratar essa questão da regulamentação aí sobre o que pode ou não nas mídias sociais, né? É uma realidade, né? Mudou, o mercado mudou.
Verdade. Mudou e mudou verdadeiramente de forma definitiva. Ele não volta. Não, Mas, não Théo, me volta. diz uma coisa. Para a gente começar a falar de direito previdenciário, a gente já tem Vamos lá. 20 minutos de live, 150 pessoas aí assistindo agora e Fantástico. ansiosas por ouvir de advocacia previdenciária também, né? E para começar, eu gostaria de pegar uma notícia aí que, inclusive, parece que está rodando bastante, uma dúvida que está rodando bastante, que é a questão da perícia indireta, né? Anexar atestado. Cara, deve estar sendo uma loucura isso para a advocacia previdenciária. Explica isso um pouco melhor para a gente, fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, uma loucura porque, assim, essa questão dos atestados, ela reflete diretamente na questão dos benefícios por incapacidade, né? E aí tinha essa dúvida. E aí, como é que vai ser quem precisa do benefício? Porque esse benefício, ele tem como pressuposto básico e o mais importante, não é nem básico, o pressuposto mais importante é o quê? O sujeito passar por uma perícia, né? Por uma avaliação para verificar se ele está ou não apto ao trabalho. E essa perícia, obviamente, pela situação atual, ela não estava ocorrendo. E aí o INSS, né, a Secretaria de Previdência, veio e anunciou o seguinte, olha, nós vamos ter um campo dentro do site do INSS, onde o atestado será anexado, e aí será feita uma avaliação em cima desse atestado. Muito bem, aí nós ficamos aguardando essa regulamentação, estar no site, e agora veio para o site, está lá o campo para você poder anexar o atestado. Como já era de se esperar, é o que nós conversamos. Então tem a facilidade de você fazer tudo do seu escritório, o eventual segurado pode fazer da casa dele, através do meu INSS, mas se para a gente que conhecemos já é difícil, imagina para o cidadão comum, né? E aí, como era de se esperar, o sistema está super instável, né? Uma instabilidade gigantesca e muitas pessoas, muitos advogados e advogadas não estão conseguindo anexar. Mas vamos pular esse ponto, a ideia qual é? A ideia é que se anexe o atestado lá, só que tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque poucas pessoas, né, elas acabam vendo as entrelinhas. E aí o que se exige? Se exige que o atestado seja nítido, então tem que ter uma boa Uma qualidade de foto, não é? Uma qualidade de qualidade de foto, foto, digitalização que seja. perfeito. Se exige que ele seja, me fugiu a palavra, mas que ele seja entendível, como diria o Dorico Paraguaçu, mas a caligrafia, né, a letra tem que ser legível, né? Não adianta o médico colocar aqueles garranchos lá. Então isso está também dentro de uma exigência que o atestado ele precisa ser legível. Tem que constar a CID exata, o número de dias indicado de afastamento e, é óbvio, a assinatura, nome e CRM do médico. Então, esses três detalhes... São os requisitos normais de um atestado médico, né? A preocupação aí, se você for parar para pensar, é essa história de legível, que parece que é um problema em tudo quanto é atestado, e nítido por causa da foto. Essa é a novidade, não é isso, Théo? Exatamente. Então, tem algumas exigências lá. Só que aí, Rafael, a gente teve um outro problema, que era o quê? Este campo, ele só permitia, então, para quem estava solicitando. Então, se eu estou chegando agora, beleza, eu tenho campo lá para anexar. Mas e aqueles casos em que você já deu entrada? Como é que fica? E os casos que estão aguardando, eventualmente, uma decisão judicial? Como é que ficará também se não está tendo perícia? E aí a gente não tem muitas respostas ainda. Segundo consta, o INSS ele vai colocar também, ele vai abrir esse campo para aquelas situações onde já foi feito o pedido de auxílio-doença, para que se possa anexar também o atestado, porque tem questões de prorrogação de benefício e tudo mais. O que eu tenho indicado para os alunos, porque a justiça não parou. A justiça não parou. E aí, é interessante, porque a gente está falando do âmbito administrativo, eu só vou puxar um gancho aqui, que tem tudo a ver com oportunidade também, só que aí é com relação à pandemia e ao judiciário. Nós estamos tendo, a primeira decisão foi, se não me falha a memória, no TRF4, eu até postei lá nas minhas redes sociais, que você mencionou aí, quem quiser seguir lá é @ThéoAgostinho, Theo com H, Agostinho. E nós tivemos a primeira decisão, agora já vieram outras. Mais fácil.
Tem um jeito mais fácil para o pessoal, você vai ver. Aí no canto superior esquerdo, onde está escrita live, você pode clicar lá, Ah, lá, quem estiver perfeito. assistindo, aí abre o Theo Agostinho. Aí você clica no Theo, aperta seguir e clica em voltar, que já volta direto para a live. Ei, garoto, sabe tudo aí, ó. Nessa eu não sabia, não. Continua aí. Eu aprendi esses dias a fazer o story e colocar uma imagenzinha, uma fotinho junto. É, fica bem legal. Mas vamos lá, a gente vai aprendendo, né? Curioso, como diz você. Aí, mas voltando. E essa decisão, ela foi muito legal, Rafael, porque a, o tribunal, ele concedeu a tutela com base exatamente na Covid. Mas como assim, Teodoro? E aí isso serve para tudo, pessoal. Olha a oportunidade que a gente tem em mãos aí. Você é advogado, você é advogada da área previdenciária. Então, você tem um cliente que está necessitando do benefício por incapacidade, ou então você está aguardando um requerimento que você deu entrada no INSS, ele não te deu a resposta ainda de uma aposentadoria, por exemplo, que é o caso concreto, a decisão ela veio em qual sentido? Ela falou o seguinte, olha, esse cara está na faixa de risco, porque ele já tem uma determinada idade, o INSS ainda não se manifestou, esse cara precisa comer, estou colocando aqui, né, os itens principais de forma resumida, e em decorrência desse momento, então, de pandemia, concedo a tutela para que o benefício seja deferido a ele. Então é uma baita oportunidade, porque a maioria dos nossos clientes, né, pessoas físicas, principalmente com pedidos de aposentadoria, eles estão dentro dessa faixa considerada de risco. Aí o sujeito está em casa, ele precisa comer. Você tem um pedido aguardando lá uma resposta do INSS. Você pode pegar essa situação e dar entrada com base nesta e em outras decisões aí que vem saindo nesse sentido. Perfeito, perfeito. E é importante que a advocacia entenda, eu acho que você disse algo aí muito interessante. A justiça não está parada, né? Ontem Exatamente. um colega advogado me ligou e falou, Rafael, a gente está precisando homologar aquele acordo, a gente já fez, já peticionou. Eu falei, doutor, liga lá. Ah, mas está parado. Eu falei, não, não está parado. Os prazos estão suspensos. Isso é diferente da justiça estar parada. É muito diferente, né? Só que uma coisa é fato. A justiça não está parada, o INSS, em tese, não está parado, mas o INSS está atrasando muito na análise dos pedidos, né, Théo? Demais, Existe um demais. prazo muito grande na análise desses pedidos lá, junto ao INSS. O que fazer com esses atrasos? Por que está atrasado? Tem alguma medida do governo para resolver isso? Como é? Então, tem até, recentemente teve uma entrevista do atual presidente, né, o Leonardo Rolim, e ele diz que a ideia é de 90 a 120 dias colocar em ordem. Acho difícil, não tem estrutura, o momento agora, com essa questão da pandemia, também deu uma piorada na situação. E aí o que a gente vinha indicando como um caminho, digamos, tradicional. Olha, você está com o pedido administrativo lá, está demorando, então a primeira coisa que você tem que fazer é mandar uma reclamação para a ouvidoria, para você formalizar essa reclamação. Se não tiver uma resposta com essa reclamação à ouvidoria, pega essa documentação e entra com o MS, impetra um MS. Não para que você tenha o pedido de benefício deferido, não é isso, que muita gente também acabou se equivocando. Na verdade, o MS é para obrigar o INSS a responder aquele pedido de requerimento, se sim ou não, para que depois disso você possa, eventualmente, se for indeferido, você ir para a esfera judicial. Esse era um caminho. Agora, Rafael, com essa situação que se coloca do Covid, nós temos essas decisões que estão saindo, onde a tutela vem sendo concedida. Então por exemplo, Teodoro, eu entendo que é um caminho bastante interessante. É claro que você não dá para você fazer para todos os clientes, pessoal, do teu escritório. Mas aqueles que você tem convicção de que ele atingiu todos os requisitos para obter aposentadoria na esfera administrativa, eu entraria judicialmente, tomando cuidado com o quê? Na hora de você fazer o pedido, não se esqueçam, peça para que a data de início do benefício retroaja a data de entrada do requerimento, porque isso significa valores atrasados para o teu cliente, que é a base, né, o fato gerador, eventualmente, dos teus honorários. Então é importante se atentar a essa questão.
Mas em cima dessa Excelente demora... dica, Theo. Vamos repetir uma excelente dica, né? Eu acho que a maioria dos advogados previdenciários que já atuam fazem isso, mas tem muita gente nova e muita gente chegando para a advocacia previdenciária agora, né? Sim, sim, Então é sim, sem importante, dúvida. quando você vai fazer a ação judicial, pedir que o benefício tenha como a data o dia em que deu a entrada no requerimento administrativo. É importante só Perfeito. para Em registrar regra, isso e aí. relembrar isso, né? É, É, regra geral. Regra regra geral. geral, a gente pede para que o benefício sempre retroaja a data de início do benefício. O previdenciário tem muitas siglas, né? Tal como o trabalhista tem também. Então, a DIB, que é a data de início do benefício, a gente sempre pede para que ela retroaja, em regra, a data de entrada do requerimento. Isso é importante porque, de certa forma, gera valores atrasados para os nossos clientes, o que é bom para ele, é claro. Lógico, vamos ver o nosso lado, é bom para nós também, porque em linhas gerais a gente cobra um percentual em cima dos valores atrasados e alguns benefícios. Então isso impacta diretamente aí no nosso din-din. Perfeito, fantástico. Acho que esse tipo de dica, elas valem ouro aí nesse momento, né? E por falar Agora, em valer ouro, pode falar. desculpa então. Essa demora também é só para a gente fazer aquele que a gente conversou, que a gente sempre ia falar, ó, tem um problema, mas veja a oportunidade. Ela é ruim, claro, por um lado, porque demora, traz todo um transtorno, mas ao mesmo tempo, Rafael, desta demora e de alguns equívocos, né, que o INSS vem cometendo, surge a possibilidade futura de você entrar com uma ação de dano moral previdenciário, que é uma tese que vem ganhando muita força nos tribunais, que vem ganhando muita força nos tribunais, assim, de maneira bem acentuada. As decisões que nós temos são todas de 2015 para frente, e fica então a dica, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. E eu gosto muito do assunto porque, de certa forma, eu trouxe essa tese de novo para o previdenciário. O dano moral já existia, mas a gente fez uma releitura. Em qual sentido? O que a gente propõe? Olha, cuide primeiro lá da situação principal, ou seja, cuide primeiro para que o benefício seja implementado, para que o benefício seja indeferido. Cuide primeiro do principal. Cuidou do principal? Tá tudo certo? Conseguiu a revisão? Conseguiu a concessão judicial? Demonstrou que houve o equívoco do INSS judicialmente? Sim. Teu cliente já está recebendo benefício? Legal. Agora você pega tudo isso e entra com uma ação autônoma de dano moral previdenciário. Então, por quê? Porque muita gente pedia de forma cumulativa. E aí é claro que juiz no mundo vai falar isso oficialmente. Mas extraoficialmente os caras falavam, a gente conhece muitos, né, conversa e tal. Ele fala, pô, eu já estou concedendo o benefício, eu já estou mandando pagar todos os atrasados, por que eu vou ainda condenar em dano moral? E a gente via que acabava entrando ali só para aumentar eventualmente o valor da causa. Ele está pensando no erário público, no valor do Estado. Exato. Ou porque o advogado está ganhando muito, a gente sabe que tem isso também, né? Bacana, bacana. Mas eu vinha falando em valer ouro, né? E por falar em valer ouro, temos o problema aí dos precatórios, Theo. Pô, esse problema, ainda bem que a OAB Que é um agiu rápida, problema né? sério, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente também. Bom, vamos lá. O momento é de muita atenção, mas aí fica aqui também a menção, que eu sei que ele acompanha, ele até repostou, vocês já fizeram uma live do nosso presidente da OAB Federal, né, o Felipe Santa Cruz, agiu rapidamente aí nessa questão dos precatórios. Existe um PL, um PL, que é o 116 de 2020, eu só não lembro agora por quem foi proposto pelo senador, para que ocorresse a prorrogação do pagamento dos precatórios e incluía também as RPVs. Leila Barros, Isso. PSB-DF. E aí, veja, se isso fosse aprovado, geraria um efeito cascata gigantesco, tanto para a sociedade, porque tem muitas pessoas esperando há muito tempo para receber, quanto, é claro, para a nossa categoria. Porque a gente acabou de falar aqui que muitos de nós, né, trabalhamos com recebimentos sob os valores eventualmente atrasados. Então, isso impactaria diretamente. O que se tem de notícia? A OAB Federal, então, fez uma nota técnica
Todos os institutos da área previdenciária, e creio que das outras áreas também, se uniram e se manifestaram de forma contrária a esse PL, e ontem ele entraria no plenário e parece que foi retirado de pauta, foi suspenso, mas pode ser que volte hoje novamente. Eu não acredito e torço para que isso não ocorra, para que haja uma prorrogação desses pagamentos. Eu acho que é muito temerário. Agora, a gente vive uma situação no país extremamente complicada também, né? Porque não se autoriza a liberação de fundo eleitoral porque não é interessante para os políticos. Mas aí, ao mesmo tempo, eles querem que a União banque os gastos emergenciais que os estados eventualmente venham a ter. Então, a gente fica numa situação, às vezes, até sem saber o que vai acontecer. O que eu posso falar para quem está nos acompanhando, e você também tem muito mais contato lá no Conselho Federal do que eu, e aí na sua subseção também, é de que todos os cuidados e todas as atenções por parte da OAB estão sendo tomadas para que isso não seja aprovado. Agora, a gente também tem que cobrar as pessoas em quem nós votamos, os contatos políticos que eventualmente nós temos, para tentar fazer aquilo que é a nossa obrigação de cidadão, que é cobrar um posicionamento e tentar evitar que isso ocorra, porque eu não tenho nenhuma outra palavra para te falar, porque se realmente acontecer essa prorrogação, no meu entender, a gente vai ter uma catástrofe, porque não é todo mundo que tem educação financeira para se manter, ou que tenha guardado um dinheiro para se manter por muito tempo aí sem uma entrada de recurso. E só para esclarecer para todo mundo, o Conselho Federal da OAB tem uma comissão de acompanhamento legislativo. É um trabalho que é feito de forma muito séria por essa comissão. A gente acompanha de muito perto, inclusive entregando memoriais, literalmente, nos gabinetes dos senadores, dos deputados. A gente mobiliza conselheiros federais de outros estados para eles atuarem junto às suas bancadas, os presidentes de seccionais, nosso presidente Lúcio Flávio é muito ativo nisso. Então, assim, existe um trabalho da OAB que é invisível nesses temas, de vez em quando perguntam, cadê o AB? E tá lá trabalhando diuturnamente aí no Congresso, acompanhando esses projetos, né? É interessante isso. Mas, Théo, eu estava lendo hoje pela manhã, literalmente hoje pela manhã, lá no resumo das notícias do dia, uma notícia aí sobre adiantamento de auxílio-doença. Não sei nem se você acompanhou também, mas é um assunto que não é novo, mas que ele vem ocupando aí os noticiários, né? A possibilidade de antecipar o auxílio-doença para quem não consegue fazer perícia, para quem está dando entrada, ou os atrasados. Como é que é isso, hein? Então, esse adiantamento também teve um pouco de confusão, né? E a gente está aguardando. Agora que estão saindo várias regulamentações, portarias, todo dia. A gente brinca que o advogado previdenciário ele vai dormir hoje, mas ele só fecha um olhinho e o outro fica aberto, porque não dá para fechar que já está vindo uma alteração. Assim como na trabalhista, né, Rafael? Não dá, está saindo alteração a todo momento. E aí, o que nós tínhamos? Então, veio essa notícia com relação ao adiantamento do auxílio-doença. No primeiro momento, todo mundo pensou, bom, então vai fazer o quê? Vai se adiantar o valor que, eventualmente, esse cara teria direito a receber. E não é isso. O adiantamento, ele tem um valor, que é um salário mínimo, 1.000 e uns quebrados, né, 1.000 e poucos reais, que será descontado do valor que, eventualmente, ele poderia receber, desde que ele prove, através daquele atestado que nós conversamos, que ele faça jus a esse benefício, tá? E aí a gente está aguardando, nesse momento, mais algumas regulamentações para ficar bem claro como será esse adiantamento aí, que não tem todos os detalhes ainda. Mas o que é importante deixar claro, o adiantamento ele não é com relação ao benefício cheio, vamos dizer assim. É um salário mínimo. Perfeito. E se... Eu tenho uma pergunta. E se depois entender que ele não fazia jus a esse benefício, Theo? Adiantou isso aí e depois falou, ele não fazia jus, não está certo. Como é que fica? Então, em tese, isso não é para acontecer, porque eles só concederão com base na análise desses documentos, né, do atestado médico. Se vir a acontecer, a gente não tem ainda, né, nada falando, por isso que eu estou te falando que é um pouco difícil, porque está tudo meio que no ar. Agora, se seguir a regra padrão, em se percebendo que ele não tem direito, pode a autarquia, de alguma forma, tentar recuperar esse dinheiro.
seja num futuro, respeitando o prazo aí, claro, decadencial, seja num futuro através de um outro benefício que esse cara tenha concedido, ou seja até através de uma cobrança. E eu acho que isso já responde uma pergunta que a Noara tinha deixado para a gente, coordenadora da ESA lá em Tumbiara, que ela perguntou o que fazer com quem não conseguiu pedir a prorrogação do auxílio-doença em virtude da pandemia, se será suspenso o benefício. Na verdade, deve-se fazer esse requerimento dessa forma que você está dizendo, não é isso? Exatamente. Vai ter que anexar lá, tem o campo, e aí será, em tese, feita uma análise indireta. É que a gente não tem os detalhes, Rafael, acho que isso que é a agonia, né, dos advogados da área previdenciária. A gente não tem os detalhes de como será efetuada essa perícia indireta. Se vai ser um servidor não médico, né, não técnico, que só vai olhar o atestado, cumpriu o requisito, isso, beleza, vamos conceder. Ou se eles vão ter uma força-tarefa de médicos, peritos, que vão analisar remotamente, que é o que eu creio que tem que ser feito, né? Porque nada melhor do que, ainda que com problemas, e que o perito, que é um cara de formação médica, que faça a análise desses atestados. Mas isso também não foi nos passado, a gente tentou, eu particularmente tenho alguns contatos, tentei conversar e está tudo meio que tentando se ajeitar ainda, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Eu fico pensando, Theo, como um réis mortal que não atua na advocacia previdenciária, eu fico pensando sinceramente que isso pode ser o início de um novo momento do fim da maioria das filas, né? Que a gente tem aí, muitos pedidos previdenciários poderiam ser feitos de forma online, muitas análises, entre aspas, as perícias em casos em que não precisa necessariamente do médico ver, até pela telemedicina que se está se desenvolvendo, e a gente poderia avançar nesse campo, né, Theo? Então, eu acho que... De tirar as pessoas da rua, do INSS, etc. Eu penso que vai ser um caminho sem volta, Rafael. Hoje, né, a gente conversava no início aqui da nossa live, praticamente todos os serviços eles já estão digitalizados, né? Você já consegue fazer remotamente. Nós tínhamos alguns que não era possível ainda, como, por exemplo, os benefícios por incapacidade. Por quê? Porque dependiam dessa perícia. Só que, como nós estamos tendo nesse momento essa questão da perícia remota, né, da perícia indireta, eu não duvido que, retornando a uma situação normal, essa questão da perícia remota se torne uma constante também. Porque é mais ou menos um caminho que a gestão atual, né, do INSS vem tentando fazer. Cada vez mais eles vêm tentando tirar as pessoas da agência, então você não tem mais fila física, passando essa fila a ser virtual, que é o problema que nós falamos aqui, de demora e tudo mais. E aí eles vão tentar colocar alguma solução. Na verdade, para nós, advogados, foi interessante essa questão de você fazer no escritório e tudo mais, esse convênio com a OAB. Mas, de maneira muito fria e racional, não é porque o INSS é bonzinho que ele quis fazer isso. Claro que não. Ele quis descentralizar. Na verdade, ele passou a ter microagências dentro dos escritórios de advocacia, que recepcionam a documentação, perfeito? Eu não preciso ter um servidor para fazer isso, e encaminho para avaliação. A verdade é essa, bom para nós. É a mesma coisa do PJE. Na verdade, Perfeito, nós advogados viramos operadores de secretaria. Claro. Né, em que a gente tem que fazer todo o cadastro, alimentar, colocar tudo na ordem certinha, passando para a gente um ônus da justiça. É isso. E como somos essenciais à administração da justiça, recebemos esse ônus e fazemos com muita competência, né? Perfeito, exatamente. É isso aí. Ô, Theo, e pensão por morte agora, nesse cenário? Já começa a vislumbrar? Como é que é isso? Então, a pensão por morte, ela teve só alteração lá com a emenda constitucional. Agora, a gente teve uma situação muito legal, que também advém de uma outra situação de vírus, né, que nós tivemos no passado. Zika, né? Que é a do Zika vírus. Então, a gente teve agora, a novidade é essa, nós tivemos alteração para aqueles recebedores de pensão por morte em decorrência do Zika vírus. Então, é uma notícia super recente, saiu semana passada, eu estou olhando todos os detalhes,
mas também já postei lá nas minhas redes, então aí é interessante porque, lógico que é um nicho não tão grande assim, mas é um nicho de atuação específica que você, né, advogado, advogada da área previdenciária, pode eventualmente explorar. Porque muita gente, principalmente nas regiões, né, nas regiões aí das cidades, aquelas regiões mais periféricas, tiveram muito problema com essa questão do Zika vírus. E aí existe essa possibilidade aí da pensão com as alterações trazidas recentemente. E eu vou dar uma dica para vocês, não uma dica, uma notícia, na verdade, em primeira mão. Nós tivemos recentemente, Rafael, a portaria 450. Essa portaria 450 de 2020, ela traz regulamentações acerca da emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. E aí está todo mundo estudando a portaria 450, só que é o seguinte, a portaria 450 será alterada em vários pontos. Por que ela será alterada em vários pontos? Porque tem alguns pontos controversos lá, e aí o INSS, né, pediu para a AGU um parecer, essa pessoa da AGU já deu o parecer solicitando algumas alterações. Então é bem provável que nas próximas semanas aí a gente já tenha novas modificações que impactarão diretamente nessa portaria 450 que veio a E regulamentar já a emenda sabe quais constitucional. serão? E já Não. dá para ter uma ideia de quais serão essas Então, alterações? tem alguns pontos, porque a emenda constitucional ela não falava em carência para a questão do benefício de aposentadoria por idade, aí a portaria trouxe isso, aí surgiu um embate, se portaria se sobrepõe à emenda constitucional. Na minha opinião, um embate que nem precisaria ter. A carência é pressuposto básico dos benefícios previdenciários, respeitando quem defende o contrário, é claro, mas provavelmente esse é um ponto que será alterado, dentre outros, que aí por uma questão até de lealdade, né, a essa pessoa que é meu amigo, que faz isso, que é da AGU, eu não posso colocar aqui os outros detalhes, mas a gente vai ter mudança sim, com certeza. Perfeito. E eu queria aproveitar para todo mundo aqui e lembrar de uma coisa, né? Nesses tempos de reforma previdenciária, de portaria sendo modificada, de coronavírus, etc., aqui em Goiás, nós vamos ter uma pós-graduação de Direito Previdenciário coordenada pelo Theo Agostinho. Theo Agostinho está trazendo professores do Brasil inteiro, professores incríveis de Direito Previdenciário. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, eu quero pedir para algum dos diretores, alguém da ESA, para colocar o WhatsApp da ESA aí nos comentários para todo mundo ver. E a Ana Carolina está acompanhando muito de perto a Comissão de Direito Previdenciário e lembrar a todo mundo que a pós de Direito Previdenciário aqui feita com a ESA Goiás dá às advogadas e advogados que fizerem uma espécie de voucher para que eles possam se atualizar em todos os cursos previdenciários da ESA enquanto fazem a pós. Então, olha que maravilha. Você se matricula numa pós e fica com a atualização pela ESA Goiás garantida naquilo que for curso, né? Muito bem. Theo, tem uma pergunta aqui que não é de Covid, mas é um pouquinho da Reto Advocacia, que fala o seguinte: o risco de devolução com a tutela antecipada. Qual a opinião do doutor Theo? Acredito que aquele está pedindo a devolução, tutela antecipada, e depois a sentença não confirma a tutela, né? Na verdade, assim, não é nenhuma opinião minha. É a posição que o STJ tem. Nós sempre tínhamos não uma regra, mas a gente tinha uma linha na situação de benefício previdenciário, que benefício previdenciário era de natureza alimentar e tal como não precisava ser devolvido. E o STJ veio mantendo esse entendimento por um bom período e alterou, faz uns 2 anos, que esse entendimento foi alterado. De que forma que ele foi alterado? O que o STJ vem entendendo? Se eu tenho uma tutela, isso regra geral, tá, Rafael? Se eu tenho uma tutela e ela está mantida, ou ela foi mantida em sentença recursal, em procedimento recursal, beleza, se for cassada lá na frente, se for cessada essa tutela, não tem que se devolver. Se a tutela foi cessada, cassada eventualmente já em primeira instância, o que o STJ vem entendendo é que existe a necessidade de devolução, porque digamos que o direito não era tão latente assim. Não sei se ficou claro, eu tentei de forma bem sintetizada aqui
explicar, mas é isso que o STJ vem entendendo com relação à devolução de valores quando por meio de tutela. Tá. Eu, quando estava na faculdade ainda, tinha aprendido que verba alimentar não se devolve, professor. Que verba alimentar não se restitui. Sim, Então, seria sempre. exceção essa regra? Sempre foi essa máxima, a gente sempre bateu, lógico que a gente critica essa mudança de posicionamento, mas aqui, quem me conhece também sabe que eu sou um cara super transparente. A advocacia previdenciária tem um pouquinho de culpa também, Rafael, É. porque, veja, você não pode, pelo menos eu entendo dessa forma e tento passar isso aos alunos, você não pode cair numa vala comum. Não são todos os casos que merecem o pedido de tutela. E aí virou padrão. Você entrava no GF ou em qualquer outra situação e pedia tutela. Aí acaba que cai na vala comum e os caras precisam criar alguns freios. E é isso que vem se alterando também na advocacia previdenciária. Eu não concordo que tem que devolver. Eu também entendo que o benefício previdenciário ele é de natureza alimentar, mas ocorre que em algumas situações o advogado acaba solicitando, por exemplo, ao meu ver, onde não deveria. Vou falar só uma situação que é bem específica para quem atua na área mesmo. Nós temos o quê? Nós temos lá na aposentadoria por invalidez, que agora mudou o nome, um adicional para aquele que precisa do cuidado de terceiros, que é o que a gente chama de grande invalidez, que é o adicional dos 25%. É uma coisa bem técnica para quem atua. Mas, basicamente, para quem está começando a atuar, o que surgiu? Surgiu uma tese para que esse adicional dos 25% fosse pago para as outras pessoas que recebessem outras modalidades de benefício, mas que igualmente me deu... Obrigado. Dependesse. Que dependesse de terceira pessoa também. Então, veja, a lei, ela dispõe esse auxílio, essa ajuda, especificamente para aposentadoria por invalidez. Perfeito? Aí se criou a tese de que, olha, não, também quem está aposentado por tempo de contribuição, quem está aposentado por idade e necessita do cuidado de terceiro porque está acamado, também faz jus a esses 25%. Então, perceba, é uma tese. Legal. Começamos a ter algumas decisões favoráveis, mas aí todos os advogados, e aí eu entendo que muitos foram instruídos por alguns outros profissionais, que eu não concordo que faça dessa forma, eu, por exemplo, eu não ensino assim os alunos. Como que você vai pedir uma tutela, nesse caso, se é uma tese de risco? Porque eu tenho que provar de onde vai vir o custeio para isso, tem uma série de outras questões que envolvem. Então, se você está comprando esse risco, Rafael, eu acho que a gente tem que ser responsável ao ponto também de falar, olha, então eu estou comprando esse risco e se eventualmente a tese for negada lá em cima, eu tenho que entender e tenho que alertar o meu cliente que existe a necessidade de devolução, que foi o que aconteceu com a desaposentação. A desaposentação, é claro que aí teve um efeito modulatório ali que acabou dando uma, digamos que uma apaziguada, amenizada na situação para muita gente, mas você tem que entender isso. Então é nesse sentido que eu falo que a gente tem um pouquinho de culpa, mas eu continuo defendendo que também é verba de natureza alimentar e, em regra, não haveria necessidade de devolução, mas o STJ mudou um pouquinho esse entendimento aí, então tem que tomar muito cuidado. Perfeito, Theo. E estamos acabando aqui nosso tempo. É incrível o tanto que passa rápido, né? Dá Passa vontade de muito falar tanta rápido. coisa ainda. Papo bom, papo bom. Se você puder responder em uma frase, uma provocação que eu vou fazer, qual que é o papel da advocacia previdenciária agora, nesse contexto de país? Em uma palavra? Não, em uma frase. Em uma frase? Mas eu falo em uma palavra. É fundamental. É fundamental. E digo A mais, advocacia previdenciária é fundamental para o país nesse momento, né? assim como a trabalhista. Quantos empresários não estão entrando em contato com você nesse momento para verificar o que ele pode ou não fazer? Verdade, o dia inteiro. Não tem como. Por quê? Porque a gente lida diretamente, não que as outras áreas não o façam, mas aqui nós estamos falando do quê? Como você mesmo disse, de situações alimentares. Então o cara precisa saber do benefício assistencial dele, o que ele faz, ele precisa saber desses benefícios por incapacidade, ele precisa saber como que vai ficar a contribuição previdenciária dele agora que a empresa reduziu o salário dele.
e aí tem que alguém avisar que agora é responsabilidade dele para pagar. Ele precisa, eventualmente, de um auxílio para dar entrada no auxílio emergencial, que muita gente não tem o acesso à internet, não sabe, não consegue. Então eu vejo a advocacia como um todo, na verdade, de forma muito importante aí para o andamento do país. Perfeito. Eu gostaria de pedir para você falar de novo do evento que vocês estão fazendo, do Na hora. Netflix da reforma Pô, previdenciária, muito até para legal. quem está assistindo poder ter a oportunidade de ir lá no seu perfil, se interessar, se matricular e etc. Explica para a Tá. gente, por favor. Eu até vou pegar aqui e vou escrever aqui. Puta, até caiu aqui o suporte, desculpa. É o Coneprev, pessoal. Tá nas minhas redes também, tá? Coneprev é 9,90, mas o valor aqui é só simbólico, porque na verdade, qual que é a nossa ideia? Toda a renda a gente vai reverter para as pessoas necessitadas. E aí são mais de 50 palestrantes, vários assuntos, claro, da área previdenciária aí serão abordadas. E aí eu conto com todo mundo que está nos acompanhando, não só eventualmente em se inscrever, mas se inscrevam, divulguem, porque quanto mais gente a gente conseguir atingir, ainda que não seja do previdenciário e queira só ajudar, a gente vai alcançar e poder ajudar muito, 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 muito mais gente. Perfeito, maravilha. Parabéns por esse trabalho, não só Pô, de obrigado. divulgar, mas também de ajudar e de contribuir da forma que é possível, né? É E isso. finalizando aqui, tem muita gente, 2 ou 3 pessoas repetiram a pergunta de dicas de nicho da advocacia previdenciária, e eu recomendo que elas assistam a live desde o início, que eu acho que só o que a gente falou foi de oportunidades da Sim, advocacia sim. previdenciária, não é isso, É, professor? e assim, nicho são vários, né? Porque o direito previdenciário, então a matéria previdenciária ela é muito ampla. E aí o seguinte, para você conhecer todos os nichos, o convite é: entre em contato aí com a E, faça a sua inscrição na nossa pós. Melhor segurar aqui. Porque aí você vai ter uma ideia geral de todas as possibilidades. Tem previdência privada, tem só a parte administrativa, tem a parte empresarial previdenciária. Então, a área previdenciária, ela é uma área com muitos nichos, com muitas oportunidades e com muita possibilidade de retorno financeiro. Agora, lógico que você precisa se dedicar, precisa estudar, e aí não tenha dúvida que você vai ter um excelente retorno e um bom caminho é você vir conosco aí a partir de agosto na pós-graduação presencial, isso é importante frisar, presencial, aí na ESA Goiás. Maravilha, quero te agradecer, professor, por ter estado aqui conosco. Informo a todos que estão assistindo que a ESA fica gravada no perfil que a live fica gravada no perfil da ESA por 24 horas, e depois a gente passa essa live lá para o YouTube da ESA Goiás. Então você vai Oh, poder legal. assistir quando quiser, quantas vezes quiser. No final de toda live, professor, a gente comunica às pessoas que o ESA, a gente tira uma frase do palestrante aí, do professor convidado, de que uma frase que ficou marcada para a gente fazer um card com a foto dele para a ESA Goiás, e vai ser divulgado. E a frase que nós tiramos de você aqui foi: a advocacia previdenciária é fundamental para o país nesse momento. É Essa é isso a aí. frase que fica do professor Theo Agostinho. Gratidão, professor. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui, a advocacia em geral, advogadas, advogados, presidentes de subseções, coordenadores de ESA, diretores da Escola Superior de Advocacia, a todos os membros da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, nas pessoas da Ana Carolina e da Amelina, presidente e vice, aos colegas advogados de outros estados. Agradecer também a quem segue o professor Theo Agostinho e estava aqui assistindo a nossa live, tá certo? E todos vocês. Theo, sempre abertas as portas aqui do Estado de Goiás para você, meu amigo. Pô, eu que agradeço, Rafael. Obrigado aí pela parceria, pela amizade, pelo companheirismo, pelo convite aí a nós batermos um papo aqui hoje de manhã. Fiquei muito feliz também. E vamos esperar que esse momento passe para que a gente esteja junto aí o quanto antes. Fechado. Um grande abraço. Vou encerrar Valeu, cara. aqui. Abração. Tudo de bom. Tchau, tchau.